cada dia que se passa se torna cada vez mais insuportável trabalhar em sala de aula. Síndrome de burnout. O que acontece quando o professor que trabalha os 3 períodos, trabalha pela manhã, trabalha à tarde e trabalha à noite, e ele tem um baixo salário, como ele trabalha essa relação em sala de aula? Hoje, sala de aula está algo insuportável. No programa de hoje nós estaremos falando sobre a síndrome de burnout. Seja bem-vindo ao programa No Divã, apresentado aqui pela Rede TV Imperatriz todos os sábados das 10 às 11 da manhã. Você é o nosso convidado especial. E no programa de hoje nós estaremos aí abordando a síndrome de burnout. Os nossos professores cada vez mais deprimidos, angustiados, com depressão, salários baixíssimos e sem retorno em sala de aula. Você lembra quando você era estudante, quando você estudava, que em muitos lugares e muitas das vezes o professor tinha muito mais ou bem mais autoridade do que a própria família? Hoje, em nossas salas de aula, o aluno confronta o professor, e confronta não somente na questão do conhecimento. O aluno confronta o professor hoje de forma agressiva. O aluno fala: o professor me deixou reprovado, e tenta se vingar. O aluno tenta se vingar do professor de diversas formas, usando aí até mesmo o cyberbullying, que também estaremos abordando no programa de hoje. Eu vou chamar agora uma matéria e você vai saber um pouco mais sobre essa síndrome, a síndrome de burnout. É uma síndrome que dá em professor, acontece também em médicos, em policiais, ou seja, acontece com o indivíduo que trabalha em profissões que lhe exigem muito e que tem contato com outras pessoas. Síndrome de burnout. Veja só essa matéria. Desde o alvorecer da civilização humana, a transmissão do conhecimento, de geração a geração, é a mais sagrada e essencial das tarefas. O professor, o educador, o mestre é quem conduz a chama viva do conhecimento. E a sala de aula é o terreno consagrado para o ensino. Um lugar para a reflexão, para o crescimento, para a iluminação. Um lugar que pode ser algo caótico. Da importância do ensino através dos tempos, o que dizer nos dias de hoje? Tempos de internet e arquivos digitais em que a novidade de hoje está obsoleta amanhã.
A Brasil Geradores nasce para levar energia elétrica ao mercado de empreiteiras, construtoras, obras, usina de asfalto, shows, vaquejadas, praias e evento em geral. Geradores 260 kVA trifásico, carenados acusticamente e super silenciados. É nossa principal meta. Grupo Geradores Imperatriz. É na Brasil Geradores. Nosso objetivo principal é fornecer a energia que você precisa em silêncio. Consulte-nos pelos telefones 30 72 51 21 ou 9128 4422. Nosso e-mail é brasilgeradores@hotmail.com. A síndrome de Bauer é uma síndrome específica de professor, médico, policial. Você viu aí no VT anterior uma fundamentação sobre essa síndrome. O que acontece é que os nossos professores estão cada vez mais estressados. Os professores hoje estão pensando o tempo todo, e muitos deles pensando no suicídio, em depressão. Eles estão com transtorno bipolar, porque o indivíduo trabalha pela manhã numa escola, trabalha à tarde em outra escola e trabalha à noite em outra escola. Trabalha os 3 períodos. E na madrugada, quando era para ele estar dormindo, ele está corrigindo prova, ele está fazendo planejamento. Se ele não conseguir corrigir as provas, se ele não der conta do planejamento, aí o coordenador pedagógico chama a atenção dele e fala: professor, cadê o seu planejamento? Cadê as suas avaliações? E ele precisa entregar o material para a direção, para a coordenação pedagógica, porque senão ele pode aí sofrer enormes consequências. E a escola mudou? Qual a sua impressão? Trabalhar hoje em escola vale a pena? Se você fizer um levantamento, se você fizer uma pesquisa com professores, ou melhor, se você fizer uma pesquisa com alunos, de qual profissão você quer seguir? Quase ninguém vai falar: eu quero ser professor, eu quero ir para a docência, eu quero uma licenciatura. A maioria vai falar medicina, direito, administração, economia. Pouquíssimos irá falar que quero ser professor. E há um tempo atrás, se você perguntasse para uma criança, para uma adolescente, o que você quer ser quando crescer, a resposta seria professor. Hoje a profissão do professor está tão desgastante que ninguém mais quer ser professor. A desvalorização está tão grande que ninguém mais pensa em ser professor. Mesmo sendo ele o professor que forma o médico, que forma o engenheiro, que forma o advogado, que forma aquele indivíduo que vai ser o presidente da república, aquele indivíduo que vai ser o prefeito e os vereadores, mesmo sendo o professor que forma esse indivíduo, que tem um papel importante na sociedade, mesmo sabendo de tudo isso, ninguém mais quer ser professor. E melhor do que ninguém para falar sobre o ser professor é escutar a fala de um professor. Vamos a um VT sobre o que é ser professor. Na verdade, o professor hoje ele tem várias definições. Infelizmente, as definições mais reais não são levadas bem ao pé da letra. Quando a gente faz um curso de licenciatura, a gente aprende que o professor é o grande educador, é o cara que vai modificar, que vai fazer aquela criança, aquele jovem ter uma perspectiva de vida totalmente diferente daquilo que ele poderia ter no que seria óbvio. Então, um professor, na verdade, é caracterizado por isso. Infelizmente, hoje, nós, professores, já não temos já não conseguimos
fazer isso com tanto louvor. Hoje o aluno ele é dono de si. Hoje a maioria do aluno ele tem certeza que não necessita do professor, que o professor é apenas um ser que está sendo pago para lhe acompanhar. Porque dentro da realidade atual, ele sabe que a escola de ensino médio, principalmente, é apenas um trampolim na vida dele. Porque a vida dele está garantia. Ela tem garantia, já que o pai, na maioria das vezes, é um grande empresário, ou um grande fazendeiro. Literalmente faz parte de uma classe considerada alta. Então, o professor passa a ser apenas segundo plano na vida de um estudante hoje. Seria exatamente esse local no qual teria como principal finalidade a gente não só passar conhecimento de conteúdo. Eu, como professor de Química, eu não posso me deter a passar conteúdos só químicos, mas eu tenho que também preparar meu aluno para a vida. Eu tenho que preparar meu aluno para uma sociedade. Essa é a sala de aula. Só que hoje, a principal sala de aula do jovem é a rua. O jovem trocou aquela sala de aula que ele tinha como objetivo a busca do conhecimento, ele trocou pelo ensinamento de rua. E a família termina não sabendo como agir. A Brasil Geradores nasce para levar energia elétrica ao mercado de empreiteiras, construtoras, obras, usina de asfalto, shows, vaquejadas, praias e evento em geral. Geradores 260 kVA trifásico, garenados acusticamente e super silenciados. É nossa principal meta. Grupo Geradores Imperatriz. É na Brasil Geradores. Nosso objetivo principal é fornecer a energia que você precisa em silêncio. Consulte-nos pelos telefones 30 72 51 21 ou 9128 4422. Nosso e-mail é brasilgeradores@hotmail.com. Lembre de quando você estava aqui, do outro lado da sala de aula. Certamente teve vários professores. De alguns nos lembramos com saudade, de outros não lembramos, e tem até aqueles que preferiríamos nem lembrar. Você está no programa No Divã. No programa de hoje estamos abordando um tema extremamente importante. Para você que ligou a sua televisão agora, o tema de hoje no Divã é a síndrome de burnout. O que acontece quando o professor cansa?
ele que trabalha exaustivamente e ele cansa, ele fica com estafa mental, estafa psicológico, um alto grau de irritabilidade, o professor está cansado, síndrome de burnout. Nós precisamos levar o nosso professor para o divã. As nossas coordenações pedagógicas precisam parar de olhar o professor somente como um profissional de educação e precisam entender que esse indivíduo, seja ele homem ou seja ele mulher, ele tem uma família, ele tem uma esposa ou uma esposa, ele tem filhos e ele precisa dar atenção para os filhos, para a família. Porque o que acontece é que os nossos professores estão aí todos à beira de uma separação, de um divórcio, porque não socializam mais com a família, não tem mais vida familiar. Nós vamos agora para mais um VT, agora com uma fala de um professor licenciado em matemática, que ele vai falar agora sobre vale a pena mesmo ser professor? E ele é um jovem professor que está aí despontando no mercado de trabalho, ele está aí em alguns cursinhos da cidade, em algumas escolas também, e ele fala assim que é muito bom ser professor, que vale a pena ser professor. Vamos assistir a fala desse professor. Com certeza. E se o professor não mudar junto com ela, vai criar um fosso enorme entre três elementos principais, a escola, 4 elementos principais, vamos colocar assim: a escola, a família, o aluno e o professor. Porque o professor tem que falar a mesma linguagem que a escola e a família. Porque senão cria uma linguagem que é antagônica. Então não é de certa forma favorável para o aluno. Porque o professor ele tem que estimular o aluno, o pai tem que estimular o aluno e a escola tem que ter ferramenta capaz também de estimular o aluno. Então a escola realmente mudou. Se nós analisarmos, mudou. Agora, o que não mudou é o perfil do professor. Porque, por exemplo, se nós fizermos uma viagem à didática magna de Comênios, a gente pode perceber que naquele período ele já falava de professores que trazem o conhecimento pronto para o aluno, como se fosse um remédio pronto, né? Como se fosse um remédio pronto para esse aluno. Então nós não podemos encarar o conhecimento como um remédio pronto para uma doença que vai ser imediatamente curada. A educação hoje ela deve ser vista como um processo lento, paciente, com técnicas eficazes. O que me chama mais atenção é o fato dos professores hoje não seguir uma prática pedagógica, ele não segue uma corrente. Ele não segue uma corrente baseada nos ideais de Piaget, de Vygotsky. Ele não fala de Emile Durkheim, o professor não trabalha o Comênio em sala de aula, ou seja, ele não tem uma visão pedagógica. Hoje o professor deturpa a situação da escola como se fosse um bico profissional, vamos dizer assim. Tem muitos professores que fazem isso. Nós temos que trabalhar o estímulo. Hoje as profissões elas são preferidas pelo grau de dinheiro que ela pode trazer. Quanto mais requisitos financeiros, o status social, quanto mais o status social pode ser trazido por meio de uma profissão, melhor para a pessoa. Sendo que a pessoa esquece da questão do estímulo que ele vai ter com essa profissão, se realmente ele ama essa profissão. Para alguns profissionais hoje está importando mais o dinheiro do que o amor por aquilo que ele está fazendo. É muito comum a gente encontrar profissionais que trabalham em profissões que ele não ama, mas que ele faz basicamente por um status, vamos dizer assim.
A Brasil Geradores nasce para levar energia elétrica ao mercado de empreiteiras, construtoras, obras, usina de asfalto, shows, vaquejadas, praias e evento em geral. Geradores 260 kVA trifásico, garenados acusticamente e super silenciados. É nossa principal meta. Grupo Geradores Imperatriz. É na Brasil Geradores. Nosso objetivo principal é fornecer a energia que você precisa em silêncio. Consulte-nos pelos telefones 30 72 51 21 ou 9128 4422. Nosso e-mail é brasilgeradores@hotmail.com. Lembre de quando você estava aqui, do outro lado da sala de aula. Certamente teve vários professores. De alguns nos lembramos com saudade, de outros não lembramos, e tem até aqueles que preferiríamos nem lembrar. Síndrome de burnout. É uma síndrome que assola e que tem tirado a tranquilidade e o sossego dos nossos profissionais de educação. Essa síndrome ela precisa ser tratada no professor para que nosso professor ele tenha uma satisfação em continuar sendo professor. Nós entendemos que essa satisfação do professor ela passa também por condições de trabalho, ela passa também por melhores condições de salário. O indivíduo precisa ganhar mais, o indivíduo precisa ter uma carga horária menor para que ele consiga ter tempo para estudar. Mas o que acontece? Os nossos professores trabalham exaustivamente os 3 períodos e a escola que ele trabalha, o local que ele trabalha ainda exige que ele faça um upgrade na sua vida, que ele faça cursos, que ele participe de seminário, que ele faça uma atualização na sua vida. E eu lhe pergunto, como que você vai fazer essa atualização sem ter tempo? Sem você ter tempo para a família, sem você ter tempo para a escola mesmo, para você mesmo. Porque você precisa complementar a sua renda. E outro dia eu estava em um ambiente escolar, porque eu sou pedagogo, e eu estava numa determinada escola, e na hora do intervalo, na sala dos professores, estava ali sentado diversos professores. E eu lembro que chegaram aí, entraram na sala umas 3 adolescentes que deveriam ser do 6º, do 7º ano ou do 8º ano, e elas estavam fazendo um trabalho de sala, um trabalho de pesquisa. E ela com um caderninho dela lá e as outras 2 acompanhando, elas estavam fazendo um trabalho sobre orientação profissional. E essa criança, essa adolescente, chegou para os professores e abordou uma professora que estava sentada no momento do intervalo. E ela perguntou, professora, e ela falou, professora, nós estamos realizando um trabalho de orientação profissional e nós gostaríamos de lhe perguntar se a senhora gosta de ser professora. Meus queridos, a resposta da professora foi, Deus me livre, se eu tivesse que optar, se eu tivesse que escolher, eu jamais seria professora. Professor não é vida, professor não tem vida, professor não dorme, professor não tem lazer, professor é tão miserável que no dia que ele compra um carro financiado e alguém vê ele na rua e fala, você não é mais professor? É como se o professor não pudesse comprar nada. Ele é tão miserável que ele não precisa, ele não pode ter nenhum bem.
E eu dentro daquela sala, eu fiquei observando, até como psicanalista, eu fiquei observando o comportamento da professora na sua fala e a expressão facial das adolescentes. Uma olharam para a outra com aquele olhar de frustração mesmo, desapontada é a palavra certa. E ela falou assim, a criança: tudo bem, professora, obrigado. Obrigado aí pela sua resposta. Não anotou nada, não pontuou nada e saiu. Uma indivídua dessa, uma professora dessa, que está em sala de aula com esse conceito da sua profissão, e eu falo mais, quando você optou em ser professor, você sabia que o salário não era o melhor. Você sabia que você teria que trabalhar os 3 turnos para complementar a renda. Tudo isso você sabia. Você não entrou em sala de aula forçado, nem amarrado. Foi uma escolha sua, como ainda dá tempo de mudar de profissão. Nós precisamos ter consciência das nossas escolhas. Nós optamos ser professor, nós somos professores, então arcamos como professor e as suas consequências. Agora é claro, nós precisamos lutar por melhores salários, nós precisamos lutar por melhores condições de trabalho, claro que temos que lutar, mas nós temos que entender que ser professor hoje é a nossa escolha, nós optamos em ser professor. E nós vamos aqui para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já falando mais sobre a síndrome de burnout. A Brasil Geradores nasce para levar energia elétrica ao mercado de empreiteiras, construtoras, obras, usina de asfalto, shows, vaquejadas, praias e evento em geral. Geradores 260 kVA trifásico, carenados acusticamente e super silenciados. É nossa principal meta. Grupo Geradores Imperatriz. É na Brasil Geradores. Nosso objetivo principal é fornecer a energia que você precisa em silêncio. Consulte-nos pelos telefones 30 72 51 21 ou 9128 4422. Nosso e-mail é brasilgeradores@hotmail.com. Lembre de quando você estava aqui, do outro lado da sala de aula. Certamente teve vários professores. De alguns nos lembramos com saudade, de outros não lembramos, e tem até aqueles que preferiríamos nem lembrar. Você está no programa No Divã, aqui pela Rede TV Imperatriz, canal 5, todos os sábados das 10 às 11 da manhã, e é um prazer muito grande ter você na nossa companhia. Esse programa ele é produzido exclusivamente para você. Nós queremos contribuir com a sua saúde
emocional, nós queremos contribuir com a sua formação psíquica. Este é o programa No Divã. E para você que ligou a sua televisão agora, o tema de hoje é Síndrome de Burnout. Esta é uma síndrome que acontece com professores, com médicos, com policiais. Pessoas que têm aí uma carga horária de atividade ou de trabalho extensa e que trabalha com pessoas, que trabalha com seres humanos e está aí em situação de conflito extremo. E o professor não está livre dessa situação. O professor que trabalha pela manhã, trabalha à tarde, trabalha à noite, ele está sujeito a essa síndrome. E o que nós temos percebido é que o nosso professor está cada vez mais doente. Tem um livro meu que você pode adquirir ele nesse endereço que está passando aqui embaixo agora, www.professorivan.com.br. O tema deste livro é Professor Emocionalmente Saudável. O professor no divã da psicanálise. Nós tratamos no livro questões de relacionamento familiar, nós também tratamos questões de sala de aula, os nossos alunos cada vez mais violentos e extremamente violentos. Aluno que quando tira uma nota vermelha, ele fala para o professor, professor, você me deixou. Sendo que quem fez a prova, a avaliação, não foi o professor. Quem fez a avaliação foi o aluno. E sabe como que o aluno se vinga? Ele risca o carro do professor, que está lá fora da escola. E hoje o aluno também está usando aí uma artimanha muito perigosa. E você que é aluno, é muito perigoso. Você pode colocar seu pai num processo judicial. Falamos muito da questão do bullying. Sempre o aluno como vítima. Você já parou para pensar que não é só o aluno que pode ser vítima de bullying? Você já pensou que o professor também pode ser vítima de bullying? No nosso caso, o que eu já pude presenciar e verificar, aí há inúmeros casos de cyberbullying. Um aluno não gosta de um professor, porque o professor ou é exigente, ou o professor cobra atividade, o aluno tira nota que não são boas. Como é que o aluno faz para se vingar do professor? Ele cria uma página no Facebook, ou ele cria uma página no Orkut, ele cria um fake falso e ele se passa pelo professor. Aí é totalmente constrangedor. Eu conheço uma professora, uma senhora experiente em educação, é uma senhora já de idade que está há anos na docência, e um aluno dela criou uma página no Orkut, e uma página aí de sensual, tirou uma foto da professora na escola, tirou foto de mais dois professores na escola, fez uma montagem com o Photoshop e colocou no Orkut como se fosse a página da professora. E nessa página, a professora tinha relação sexual com esses dois professores. Imaginem a confusão. Os três são casados. Os três são profissionais de educação, conhecidos em toda a cidade. E de repente a cidade inteira estava comentando aí das fotos montadas. E as fotos eram tão bem montadas que poderia até passar por foto verdadeira. Isso é um crime. Os professores, os três, contrataram um profissional, um analista de sistema e conseguiram, através do IP, porque entenda, você que é usuário de computador, você que é aluno, entenda, não existe anonimato na internet. Se você está lá no teu quarto, ou se você está num cybercafé e você acessa as redes sociais e você cria um fake e você pensa que está seguro, você está enganado. Na internet ninguém está anônimo. Na internet ninguém está seguro. Você pode ter aí a polícia batendo na sua porta a qualquer momento. E os professores entraram com uma representação contra os pais do aluno, porque ele era menor. Quem respondeu na justiça? Foi o aluno, foram os pais do aluno, e os três professores pediram aí uma indenização financeira. E o pai chorou, a mãe chorou,
pediram desculpa e falaram: professor, eu não sabia que meu filho fazia isso. Mas aí o dano foi causado, tiveram que entrar com uma ação contra o Google ou contra o Orkut para que ele retirasse a página do ar, porque até o momento que a página foi publicada, até pegar o aluno, não foi uma coisa de uma semana, levou aí de 15 a 20 dias. Nesse período, uma desgraça aconteceu. A professora, que era uma senhora de idade, ela pensou em cometer o suicídio, porque ela entrou em depressão, ela entrou em angústia profunda, ela não se alimentava, ela não comia, por conta de uma depressão. Olha o dano que um ato irresponsável pode causar aí na vida de alguém. Entenda, você não se esconde. A internet hoje não é mais esconderijo de ninguém. Pense muito bem quando você for criar um fake ou você for publicar um comentário na internet. Você pode ser responsabilizado por isso. E vamos agora para mais um intervalo comercial e voltamos aí com o nosso último bloco. A Brasil Geradores nasce para levar energia elétrica ao mercado de empreiteiras, construtoras, obras, usina de asfalto, shows, vaquejadas, praias e evento em geral. Geradores 260 kVA trifásico, garenados acusticamente e super silenciados. É nossa principal meta. Grupo Geradores Imperatriz. É na Brasil Geradores. Nosso objetivo principal é fornecer a energia que você precisa em silêncio. Consulte-nos pelos telefones 30 72 51 21 ou 9128 4422. Nosso e-mail é brasilgeradores@hotmail.com. Você está no programa No Divã, aqui pela Rede TV Imperatriz, canal 5. Lembra, todo sábado de 10 às 11 da manhã, você está no programa No Divã, você tem um encontro comigo. Eu sou o professor Ivan Lima de Azevedo, psicanalista clínico, estou aqui para tentar contribuir na sua formação emocional e quem sabe aí lhe dar um pouco mais de qualidade de vida. O indivíduo, a pessoa que não tem a sua vida emocional saudável, ele padece. Ele vai desenvolver aí uma úlcera, uma gastrite, cefaleias constantes, aftas, né? De repente você, toda semana tem afta na boca, ou você tem aftas constantes e você não sabe o que é, é estômago, sei lá o que. Presta atenção, isso pode ser sintomas de doenças psicossomáticas, da verificada. E eu gostaria de agradecer a sua audiência
E para fazer contato ou manter contato comigo, o meu telefone, código de área é 99, você está vendo aqui na sua televisão, 9981158310 ou 91924399. Você esteve no programa No Divã. No próximo sábado estaremos aqui de novo, sempre com um tema interessante para você. Obrigado. Lembre de quando você estava aqui, do outro lado da sala de aula. Certamente teve vários professores. De alguns nos lembramos com saudade, de outros não lembramos, e tem até aqueles que preferiríamos nem lembrar.